bom dia. Eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Inácio Loyola, da bancada do MDB. 3 vezes prefeito de Piranhas, ele é um dos representantes do Sertão na Assembleia Legislativa. Inácio Loyola é agrônomo e é também historiador, sendo um profundo conhecedor da cultura sertaneja. Bem-vindo, deputado. Prazer muito grande, Flávio, falando com os telespectadores da TV Pajuçara e, evidentemente, aqueles que estão nos assistindo com o programa Contextualizando, tendo à frente você essa referência maior do nosso jornalismo. Obrigado. Deputado, o senhor tem algumas ações em relação à agricultura, até pela sua formação e pela situação que o senhor vivencia lá no sertão de Alagoas. Quais seriam as ações principais em relação à agricultura e à pecuária aqui no estado? Eu quero ser mais amplo nessa questão. Alagoas, as duas maiores vertentes para o desenvolvimento de Alagoas é o setor agropecuário e o turismo. Eu costumo dizer que Alagoas foi a grande dádiva de Deus para com o Nordeste. Nós temos riquezas nesses dois setores, Norte e Sul, Leste e Oeste. Então, nós temos uma pecuária de corte, que é uma referência hoje para o Brasil, e nós temos uma bacia leiteira, que é a bacia leiteira mãe das demais bacias leiteiras do Nordeste. Na década de 1960, quando aqueles pecuaristas começaram a acreditar e investir no gado leiteiro, hoje na região batizada como nossa bacia leiteira, não podemos deixar de reconhecer um dos precursores dessa atividade foi o saudoso Maí Amaral. Logo depois, a Codevasf veio, instalou uma central de inseminação em Batalha e a partir dali teve o início o melhoramento genético do gado leiteiro na nossa bacia leiteira. Resumindo, as demais bacias leiteiras do Nordeste, como Sergipe, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, essas matrizes derivaram-se aqui do estado de Alagoas, da nossa bacia leiteira. Deputado, uma ação interessante de iniciativa do senhor é o programa de incentivo à agroecologia. No que consiste? No que consiste? A ciência desse século é a ecologia, a preservação do meio ambiente. É claro que esse trabalho de conscientização da preservação do meio ambiente vem acontecendo desses últimos 20 anos para cá. A partir do momento que houve uma conscientização mundial dos grandes problemas ambientais que estão surgindo nos diversos recantos do planeta por falta do maltratamento, por uso abusivo, a exploração desordenada do meio ambiente. E o que consiste esse projeto de lei meu é que você tenha, no que diz respeito principalmente na região do sertão, no bioma Caatinga, que o bioma Caatinga no mundo só existe aqui no Brasil, no Nordeste, representa 11, 12, 13% da área territorial do Nordeste. Grande parte desse bioma, dessa vegetação, foi já dizimada. O que precisamos nesse sentido? Esse projeto meu, ele consta de obrigar a um trabalho racional, de modo que a gente, no amanhã, venha agravar mais ainda a nossa região, que podemos entrar num processo de desertificação, que nós temos áreas aqui na região do Polígono das Secas, em um processo de semidesertificação. Mas é um problema que nós
temos como reparar, e esse projeto de lei meu faz com que as autoridades competentes do Estado de Alagoas venham cumprir e, evidentemente, a gente debelar esse problema que pode ser agravado amanhã. Deputado, e o que dizer, por exemplo, das cooperativas agrícolas? Elas têm dado resultado aqui no Estado? E como eu acredito demais no cooperativismo. Uma das grandes saídas para a humanidade é o cooperativismo. Infelizmente, o ser humano é desprovido desse sentimento. A nossa cultura faz com que a gente não acate o cooperativismo. Mas nós temos exemplo de várias cooperativas que estão dando resultado. Na região sul, na região sudeste, aqui mesmo em Alagoas, nós temos a cooperativa de Pindorama. Então, nós precisamos fazer um trabalho educativo, mostrar a necessidade, onde todos participem e esse lucro seja dividido com todos. Volto a repetir, infelizmente o ser humano é desprovido desse sentimento de cooperativismo. Outra coisa, deputado, o senhor é político, é do sertão, aqui de Alagoas, né? Eu lhe pergunto, uma questão bastante polêmica, a gente não vê resultado. Como é que anda, finalmente, o Canal do Sertão? Primeiramente, eu quero fazer um retrospecto que é a região mais rica, não apenas de Alagoas, mas do Nordeste, é o sertão de Alagoas. E vocês que estão me assistindo, digam, por que, Inácio? Nenhuma região do mundo se desenvolve sem esse tripé: água, estrada e energia. A única região sertaneja que tem duas estradas ligando a capital ao Alto Sertão é o estado de Alagoas. Nós temos uma BR-316, que passa em Palmeira dos Índios, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia e adentra o estado da Bahia. E temos uma L-220 que está sendo duplicada, que liga Maceió, passa em Arapiraca, Batalha, passa em São José da Tapera e chega a Delmiro Gouveia. Nenhum outro estado tem uma capital que tenha duas estradas ligando ao Alto Sertão, e o atenuante maior disso aí, que é a de Alagoas, a L, que é estadual, está sendo duplicada já com 70%, 80%. Então, estrada nós temos suficiente. O que é que falta? Energia. Eu disse que os três pilares: água, estrada e energia. Exato. O sertão de Alagoas tem, circunda o sertão de Alagoas, nós temos o maior complexo de hidrelétrica que o mundo tem. Você circundando o nosso sertão, você tem a hidrelétrica de Xingó, você tem o complexo Paulo Afonso e tem a hidrelétrica de Itaparica. Ou seja, num raio de aproximadamente 4.000 quilômetros quadrados, que circunda todo o estado de Alagoas, nós temos 7 hidrelétricas. Mas como é um tipo de geração de energia que já está sendo usado demais, surgem outros tipos de energia. A energia solar. E temos a energia eólica. Então nós somos autossuficientes em estrada e energia. E água, Inácio. O Canal do Sertão foi projetado para ter uma vazão de 32 metros cúbicos por segundo. Uma vazão de 10 metros cúbicos por segundo dá para atender uma população de 3 milhões de habitantes. Ou seja, com menos de 30% do potencial do Canal do Sertão, nós daríamos para atender os 102 municípios de Alagoas. Mas o Canal do Sertão foi idealizado apenas para atender o sertão, que precisamos colocar ele para funcionar. O que acontece é o seguinte:
De cada 100 litros de água que é consumido no mundo, 70 litros é destinado à produção de alimentos. Nós temos água para produzir alimentos, para irrigação. 25 litros é destinada ao consumo industrial. Nós temos água para atender as indústrias que vão lá, cheguem lá no sertão. E 5% é destinado ao consumo humano e animal. Resumindo, nós temos água para abastecer todo o sertão, nós temos água para produzir alimentos e nós temos água para absorver as indústrias. E eu faço essa pergunta a você e aos nossos telespectadores. Qual a região do Nordeste que tem isso? E não estou falando apenas do canal, nem do Rio São Francisco que eu estou colocando em prática, que é outro grande manancial que nós temos. Deputado, estou recebendo aqui a orientação para a gente fazer um intervalo e na volta a gente vai abordar essa questão, o senhor respondendo o que é que falta para efetivamente a gente ter na sua plenitude o nosso Canal do Sertão. Vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com nossa entrevista com o deputado estadual Inácio Loyola. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Comigo, o deputado estadual Inácio Loyola, da bancada do MDB na Assembleia de Alagoas. Deputado, aí vamos voltar àquela questão que deixamos no ar. O Canal do Sertão efetivamente já está proporcionando algum benefício ao Sertão de Alagoas? Olha, até o presente, nada. O Canal do Sertão tem 34 anos de existência. Somente agora, o governador Paulo Dantas está implantando umas áreas, principalmente no município de São José da Tapera, para que o canal comece a funcionar com pequenos projetos. Mas o canal, ele percorre desde Delmiro Gouveia, Pariconha, vem até Acraíbas. Então ele pega a região do Alto Sertão, do Médio Sertão, da Bacia Leiteira e uma parte do Agreste. Então o nosso potencial é imensurável. Eu insisto, persisto e não desisto. E quero dizer aos nossos telespectadores, a você, Flávio, aqui não está falando apenas o político. Está falando aqui um engenheiro agrônomo e um curioso nessa questão, principalmente no que diz respeito à região do Sertão. Eu me coloco à disposição da classe política, da classe empresarial, para eu apresentar um projeto que eu tenho de desenvolvimento para a região. Eu não me canso de dizer, nenhuma região no Nordeste é mais rica do que o Sertão de Alagoas. Uma outra questão que é a iniciativa do senhor, falando ainda no Sertão, é a implantação do Centro Industrial do Sertão. Pronto. Como é que anda isso? Vejam, senhores, eu disse que toda região, para se desenvolver, precisa de água, estrada e energia. Eu coloquei que o Sertão de Alagoas tem tanto água em abundância, como energia, como estrada. Ou seja, qual outra região do estado de Alagoas tem como absorver indústrias? Porque falta água, falta estrada em grande parte. Não tem, se diz o seguinte, a área com todos os pré-requisitos para isso, a energia suficiente, somente o Sertão de Alagoas. Por conta de toda essa infraestrutura, que não podemos deixar de reconhecer, que teve como precursor dessa infraestrutura o governador Renan Filho e o governador Paulo Dantas dando continuidade. Mas nenhuma outra região de Alagoas, seja a Zona da Mata, seja Agreste, seja o Baixo São Francisco, tem esses três pilares: água, estrada e energia. Nós temos água para irrigação, nós temos água para o consumo industrial e nós temos água para abastecer a população catingueira. E por isso que se justifica a instalação lá desse nosso pleito,
que é a região do Sertão que oferece mais condições. O Distrito Industrial. Uma outra iniciativa do senhor com relação ao Sertão, que é a sua base eleitoral e a sua base de vivência. O senhor nasceu, se criou aqui naquela região de Piranhas. É a implantação de uma unidade da Uncisal, né? Uma faculdade de medicina em Delmiro Gouveia. O que dizer disso? Olha, veja o seguinte. Uma faculdade de medicina onde uma região atua, o Sertão de Alagoas vai ter aproximadamente 40% da área territorial. E a instalação de uma faculdade de medicina lá é de grande importância, de grande relevância. Até por conta que aqueles que mais vão se habilitar o concurso a um vestibular, vamos dizer assim, são filhos daquela região. Depois deles concluírem o curso, eles já estão mais adaptados à região e a probabilidade de desempenharem suas atividades como médico é muito maior do que qualquer outro que vem de fora. Então, essa escola de medicina da Uncisal foi uma luta, uma insistência minha de muitos anos que eu venho mostrando e o governador Paulo Dantas já sinalizou de implantar através da Uncisal. Nós temos um campus da Universidade Federal de Alagoas, com outros cursos de história, de pedagogia, de engenharia. Mas a escola de medicina, essa é de uma importância imensurável, tanto para o Sertão e pela própria localização da cidade de Delmiro Gouveia. Bom, eu sei de ciência própria que o senhor é um profundo conhecedor da cultura regional e especificamente a cultura sertaneja. O que é que o senhor tem em termos de ações no que diz respeito à cultura do nosso estado? Olha, a nossa cultura é riquíssima. A gente não pode falar, eu costumo dizer, que você não pode separar a cultura do turismo. Mas você tocou num assunto que eu quero ser mais amplo. O turismo no Nordeste começou por Salvador. Depois passou por Recife. Em seguida passou ser Natal. Posteriormente Fortaleza. E hoje é Maceió. E o que foi que aconteceu? O erro que esses governantes cometeram, Inácio? Salvador sobrevive por causa de carnaval. Recife por conta do carnaval e das festas juninas. Fortaleza, os eventos festivos, o Rio Grande do Norte. Porque esses governantes só venderam as capitais. Só venderam as capitais. Não fizeram a interiorização do turismo. Aqui em Alagoas, se a gente não tiver cuidado, quem vai engolir a próxima cidade, estado a se destacar é a Paraíba com João Pessoa. O turista vem aqui, vai à Praia do Francês, mas não conhece Marechal Deodoro. O turista vai a Maragogi, Japaratinga, mas não conhece Porto Calvo e a história de Porto Calvo. O turista vem aqui para Maceió, mas não tem esse incentivo para conhecer a região dos cânions do São Francisco. Esse turista vem para Maceió e não vai para a Serra da Barriga. Então a gente precisa vender esse potencial turístico que Alagoas tem. Se fixar só na capital, vai acontecer o que aconteceu com a Bahia, o que aconteceu com Pernambuco, com o Rio Grande do Norte, Ceará, e logo, logo poderia ser a grande novidade de João Pessoa. Eu sempre costumo citar um escritor russo, Leon Tolstói. Ele costuma dizer que o ser humano só é universal quando canta a sua aldeia. A gente precisa cantar esse estado de Alagoas. Se concebe a lagoa da Bahia, Lagoa do... lembro o nome agora, de Lagoa do Abaeté, que me perdoe vocês baianos. Eu comparo em relação às nossas lagoas, aquilo ali um barreiro. O que é um barreiro?
é um açudezinho pequeno em relação às nossas lagoas. Só que a Lagoa do Abaeté recebe talvez 100 vezes mais turista do que nossas lagoas aqui, porque eles sabem cantar essa lagoa que eles têm. Então, nenhum estado do Nordeste tem tantas riquezas no que diz respeito à cultura, à gastronomia, às belezas naturais e à história que Alagoas tem. E os seus projetos em homenagem a Chameguinho e ao José Lessa, ambos muito ligados ao forró? A gente não pode falar no Nordeste sem falar no forró. Eu um dia queria dizer, mas eu quero abrir um parênteses aqui, essas bandas de forró, que hoje é um fenômeno do Brasil, pouco alagoano brasileiro sabe. A primeira banda de forró criada no Nordeste, em 1967, 68, foi de um sanfoneiro de Pão de Açúcar chamado Zé Aleixo. Como Inácio? Naquela época, os cantores de forró da música nordestina só se apresentavam com zabumba, triângulo e sanfona. Só nos estúdios que eles usavam outro tipo de instrumento. Em 1967, 68, Zé Aleixo, um pão de açucarense, já introduziu na banda dele a guitarra, o baixo, a bateria e o órgão. Mas quem foi Zé Aleixo? Já morreu. Já na década de 1980, o Jorge de Altinho aproveitou esses instrumentos de corda e de percussão e introduziu os instrumentos de sopro. Mas isso é uma bomba para quem não conhece a nossa história. Zé Aleixo, sanfoneiro de Pão de Açúcar, foi o precursor das bandas de forró no Brasil. Chegando a Chameguinho e Zé Lessa foi um patrimônio, um homem, um defensor intransigente do reconhecimento da nossa música. E Chameguinho, um sanfoneiro, que eu vou dizer, de nível como Dominguinhos e tantos outros que nós temos e que se destacam hoje na música. Bom, estamos chegando ao final. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre um episódio recente, há poucos dias, um conterrâneo nosso, Aldo Rebelo, né, deixou de ser candidato à presidência da República por conta de um outro alagoano, João Caldas. O senhor sabe do episódio, o que é que tem a nos dizer a respeito dele? Primeiramente, eu sou um admirador de Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, sendo candidato, no primeiro turno votarei em Aldo Rebelo. E lamento profundamente essas notícias que estão surgindo por aí. Se tirar um homem como Aldo Rebelo, um homem libado, um homem conhecedor dos problemas do Brasil, um alagoano de 7 costados, uma referência, um patrimônio do Brasil, por um camarada que toda a sociedade brasileira sabe, usou o poder que tinha para se exibir, para querer aparecer. Aqui vai meu repúdio, volto a dizer que sou um admirador de Aldo Rebelo, é um homem equilibrado, um homem sensato, um homem de paz, um homem de respeito e de uma inteligência privilegiada. Deputado, agora, encerrando o programa, uma mensagem do senhor para o nosso telespectador. Olha, vamos acreditar em Alagoas. Vamos acreditar. Encerro dizendo, como comecei, Alagoas foi a grande dádiva que deu Deus ao Nordeste brasileiro. Alagoas tem tudo para ser o estado mais desenvolvido do Nordeste. Ok, você pode rever essa entrevista com o deputado Inácio Loyola no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando de hoje, fica por aqui. Tenham todos um bom final de semana.